afirma que na data de 23 a 28, que a gente trabalha com a hipótese das vítimas terem o problema com a quimioterapia nesse período, era ele o responsável pela manipulação. E nesse período, depois da adaptação no local, foi ele que ficou sozinho. E, caso de alguma dúvida, ele chamaria a enfermeira. Tá? Ele esclarece que não houve erro nessa manipulação, que ele fazia a checagem, e por nós foi solicitado que ele nos detalhasse minuciosamente com relação a como ele fazia a manipulação, principalmente nas questões das dosagens. Como é que era o procedimento, como que ele fazia para fracionar os frascos de medicação, se ele tinha conhecimento, quais eram os procedimentos quimioterápicos, isso tudo eu abordei para saber qual era o conhecimento dele. Deixa eu retomar, não estou gravando dessa vez. Pegando esses pontos específicos para concluir a nossa convicção a respeito dos fatos, é o que eu posso adiantar no momento. Ele não confessou, então, que a manipulação no dia 24 de junho, que levou às reações, foi ele quem fez? Ele não tinha acesso a essas vítimas especificamente, tanto é que ele não conhece por nomes ou detalhamentos de tratamento em si, mas com relação a medicamento e como ele fazia isso. Então não houve confissão com relação a isso, mas ele fala sim que nessa semana foi ele o responsável pela manipulação. E a partir daí nós pedimos detalhes sobre como ele fazia essa manipulação, quais eram as dúvidas, quais eram as dificuldades apresentadas por ele durante esse processo de manipulação. Isso tudo foi trazido para os autos. Em relação ao depoimento dele, que era muito esperado, o que ele disse atendeu às expectativas da senhora, ou a senhora ainda tem muitas dúvidas em relação a esse processo? Eu queria entender isso. Eu não diria dúvidas, mas eu já esperava o posicionamento nesse sentido. E agora a gente vai tratar de fazer outros tipos de diligência para trazer os fatos à tona. Mais funcionários serão envolvidos? Nós vamos fazer a oitiva de técnicas de enfermagem apenas no sentido de contribuir com relação ao funcionamento do setor e outros dados específicos com relação às vítimas. E os médicos também deverão ser chamados para fazer as suas contribuições. Doutora, ele diz que ele acha que pode ter acontecido, ele como pessoa que manipulava, é suspeita de alguma coisa que ele possa ter tratado para a senhora? Ele acredita que seja problema na medicação em si. Como referência ao processo de manipulação, ele afirma que não houve erro. Então, a qualidade dos medicamentos seria? O tipo de medicamento? Como assim? Não, ele fala que naquele período ele só manipulou os medicamentos da marca Accord, que a outra marca que foi inventada que estaria no estoque, ele não manipulou, porque quando ele foi o responsável pela manipulação, ela já não existia em estoque. Porém, não era ele que fazia o controle desse estoque. Então, tudo que foi dito em relação aos outros funcionários disseram em relação ao problema no medicamento, ele confirmou só isso? Na verdade, ele confirma a mesma versão. O que a gente verifica nas oitivas é que cada vez mais a gente tem problemas na confiabilidade dos dados que são apresentados. Os registros são falhos, eles não indicam a certeza, tanto é que ele tem dúvidas, já que não era ele que fazia o registro das medicações que ele manipulava. Ele recentemente, então, fazia um papel de manipulação. Ele nunca tinha mexido com isso. E a senhora, quando perguntou em relação às dúvidas se ele tinha tido, ele teve ou não teve dúvidas em relação Ele alega que as dúvidas dele foram antes do processo de infusão na bolsa quimioterápica. Ou seja, ele tinha alguns problemas com o nome de medicação, alegou que foi uma vez só e deu o nome da medicação específica e que essas dúvidas foram sanadas pela enfermeira Giovana antes mesmo da infusão e que isso não teria dado problema nenhum para o tratamento em si. Ela que supervisionava o trabalho dele? Ela que estava auxiliando, como ela já manipulava há bastante tempo e já tinha experiência na área, foi ela responsável pela adaptação dele no setor. Então ele confirmou que ela treinou ele em relação a essa manipulação? Ele confirma que ele foi recepcionado por ela e ela estaria adaptando ele ao setor. Tanto é que na primeira semana ela manipulava e ele olhava, na segunda semana ele fez algumas manipulações e na terceira semana teria ficado sozinho. Então, pelo que a senhora percebeu até agora, pelo que se apurou, esse tempo que ele relatou de poucas semanas para fazer esse tipo de trabalho, é possível falar que ele era um profissional que não tinha preparo para fazer esse trabalho? Eu não digo preparo, mas ele alega que ele era uma atividade complexa, mas que ele não sentiu dificuldades em executar. E quando ele tinha alguma dúvida, ele tinha auxílio da enfermeira para retirar essas dúvidas, embora fosse ele o farmacêutico. E em relação à manipulação, naquele período que a senhora falou, 23 a 28, né?
esse depoimento dele traz alguma luz em relação ao que acontecia nesse período? A senhora ainda precisa ir atrás de outras situações? Não, a gente vai afunilando as coisas, a gente tem certeza que a manipulação partiu dele. Porém, existem passos a serem tomados e dúvidas a serem esclarecidas, porém, eu já esperava essa manifestação dele nos autos. Em relação ao inquérito, a senhora já imagina que vai precisar de mais tempo? Pelo que caminha, até porque a gente vai ter que contar com as provas periciais, pode ser que a gente tenha mesmo que pedir prazo, mas isso tudo é em prol de uma certeza absoluta do que realmente aconteceu. A senhora acha que um advogado só para todos tem dificultado um pouco ouvir essas pessoas? Eles têm uma mesma versão? Eles são treinados para responder? Alguma coisa desse tipo? O advogado está no papel dele, gente. É isso que eu posso adiantar.